Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Roda de Corrida e como eu tinha falado, né, a gente vai fazer o programa hoje, mais um episódio com Silvio Boia, né, do programa Quilometragem. Para quem não segue ainda e quem não conhece, eu acho muito difícil até, mas segue lá o cara, tá? @programa Quilometragem, tanto no Instagram quanto no YouTube, o maior canal de corrida do Rio de Janeiro. Tudo bem, Silvio? Você está de volta ao Roda de Corrida. Rapaz, ficou parado esse projeto e estava doido para poder voltar, né? Estamos juntos de novo. Quanto tempo a gente não se encontra, né? Nos encontramos frequentemente aí nos últimos tempos. Estou enjoado de ver sua cara já, mas para a galera achar que tá tretado, que é briga e tal. Calma, gente, nada disso, é brincadeira, né? É sempre um prazer estar aqui gravando, fazendo vídeo. E, ó, pessoal, bora ajudar aí, ó. Bora correr, galera, a chegar às 4.000 horas no YouTube. Maratona todos os vídeos do canal para poder começar a monetizar no YouTube, que, ó, ajuda bastante pra gente, beleza? Assista esse vídeo até o final, compartilha com os amigos. Tem muita informação aqui, não é só blá blá blá, não. É muita informação que a gente vai falar aqui sobre várias provas que aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer, que muita gente duvidou, inclusive, hein? Exatamente, Silvio. Então, hoje a gente vai falar do retorno das grandes provas, né? Nós que recentemente participamos da Maratona de São Paulo, né? Até aqui, ó. Silvio, deixa eu colocar a tua imagem aí, Silvio, para você mostrar a medalha. Deixa eu tirar aqui. Eu sou humilde, eu corri só os 21K. Eu sou humilde. E eu fiz os 42, cara. Deixa eu colocar a imagem Mas aqui. a sua história é bacana. Aqui, Então, ó, convido, inclusive, acabando esse vídeo aqui, assista o vídeo do Bruninho da prova, porque não é todo dia que você faz 42 anos no dia de uma maratona e corre uma maratona. Então, ó, assista esse vídeo aqui até o final e assista depois o vídeo da prova, que foi uma prova duríssima, duríssima. Duríssima, né, cara? Inclusive, pessoal, se você não puder ver este vídeo, você bota o seu fonezinho enquanto trabalha, fica escutando, né? Lá no Também... alt-tabzinho ali, ó. Isso, garoto. É craque. Estamos em todas as plataformas de podcast, né? Então também fica essa opção aí. Já que a gente começou a falar da Maratona de São Paulo, vamos só fazer um parêntese que, na verdade, Silvio, o retorno das grandes provas, né, começou com a Maratona do Rio. Você esteve aqui com a gente, né, o ano passado. Isso. Inclusive, muita gente, quando a prova anunciou, eu fui um dos embaixadores da prova, mais uma vez, fui o embaixador do desafio. Quando a gente começou ali a conversar, fazer reuniões, ver protocolos e tudo mais, pessoal, vocês estão malucos, vocês estão doidos, vocês estão malucos de acontecer isso agora, não vai acontecer, não sei o quê. O pessoal gerou até briga, o pessoal começou a discutir com a gente aí, e no fim das contas todo mundo estava feliz, fazendo festa com a medalha no peito, e a Maratona do Rio, ela puxou a fila, né? Ela foi a primeira grande prova do Brasil a acontecer, inclusive do continente também, na ocasião. A prova aconteceu no final do ano passado. Talvez a única edição da Maratona do Rio que tenha acontecido em novembro. Talvez se acontecer 2 vezes por ano, quem sabe, né? É um sonho aí que a gente pode pensar. Mas ela aconteceu em novembro pela primeira e única vez desde os últimos 20 anos de Maratona do Rio, com a organização atual. Inclusive, a Maratona faz esse ano 20 anos, hein? Com a equipe do João Traven, que brilhantemente tocam a prova, com a Spiridon e a Dream Factory, que a Maratona do Rio já existe desde 79, mas aí era uma outra organização, teve uma pausa, e aí essa organização atual tem 20 anos ininterruptos. Nem a pandemia parou a prova. E aí, então, a prova aconteceu. A gente já poderia pegar esse gancho, perdão, desculpa te interromper, a gente já poderia pegar esse gancho de, assim, você participou lá do lançamento da prova, você estava lá, né, eu falo da prova desse ano, e já tem novidade. Já tem novidade. Então, assim, só poder fechar o parênteses da abertura das provas, né? A Maratona do Rio, ela puxou a fila, lançou, então, o protocolo sanitário, que naquela época era impensável, vacinação, largar com máscara, álcool em gel, aferição de temperatura, retirada de kit com hora marcada. Isso lá em novembro. Se a gente pensar isso hoje, para 20 mil pessoas. Galera já não está nem lembrando disso mais hoje, né? Hoje em dia a gente já está, graças a Deus, sem as máscaras, todo mundo vacinado, todo mundo ok.
mas naquela época era outra situação que a gente vivia. Então, a Sem partir daí, contar as provas que, começaram a copiar, né, a adaptar às suas realidades aquele protocolo sanitário que a maratona desenvolveu com a equipe médica dela, e a partir daí várias provas aconteceram logo depois. sem contar que foi uma prova para 20 mil pessoas, né, no ano passado ainda, né, e a gente viu de perto, né, que foi bem criterioso para poder pegar o kit, não era qualquer hora que você podia chegar, pedia cartão de vacinação, né, então foi tudo muito organizado, e eu acho que naquela época nem as pessoas acreditavam que seria possível colocar um evento com 20 mil pessoas na rua, Não, né, até então a depois gente da de prova, perto, até depois, o pessoal fala assim, caramba, vocês são loucos, aconteceu, que isso? Porque até então estavam fazendo show experimental para 5 mil pessoas, todo mundo testado. É impossível testar todo mundo para poder correr uma maratona, por exemplo. Não dá tempo, a não ser que a prova aconteça em 24 horas. Porque quantos testes você fez ano passado, Bruninho? Até esse ano? nossa, Pois juro que é. eu perdi as contas, até para a E gente quanto poder tempo viajar, demorava era naquela vacina, época, né? Demorava quanto tempo para ficar verdade, pronto? O teste é rápido, demorava 20 minutos. Hoje em dia demora até. Eu fiz um teste é, recentemente, ficou pronto em 5 minutos, igual o miojo. Mas naquela ocasião, imagina aí, 5 mil pessoas fazendo teste em 5 minutos cada uma, então inviável, inviável. E a partir e sem daí, contar, então, as Silvio, provas. Fala. sem contar que a gente fazia o teste antes de viajar, um RT-PCR. Quando chegava no local do evento, a gente fazia mais outro teste rápido, né? E tome cotonetada. Meu Deus. Graças a Deus as coisas melhoraram demais. E aí a Maratona do Rio puxou a fila, aconteceram outras grandes provas, mas não do mesmo tamanho. Maratona no Brasil foi uma das poucas que aconteceu até o ano passado, e inclusive esse ano. E já começamos agora o ano puxando a fila com as provas que estão agarradas desde 2020. Né? É muito comum a gente participar de provas agora que já tem gente inscrita desde 2019, porque se inscreveu em 2019, já pensando em 2020, a prova não aconteceu, adiou para 2021, não aconteceu, 2022. Participamos, inclusive, da Maratona de São Paulo, que a gente estava mostrando a medalha aqui, ó. A Maratona de São Paulo, se a gente for olhar, ó, a edição dela, a É medalha é 2022. 2020, 22, né? Ela está escrita aqui não, mas na camisa, né? Várias camisas, inclusive, já estão prontas. Special Edition, a Maratona do Rio foi uma, que eles tiveram que rebater o número 2021 em alguns momentos da camisa para poder não jogar fora, porque, pô, são 5 mil camisas, 10 mil camisas, você não vai desperdiçar esse material todo, até porque é dinheiro, e também meio ambiente, né, gente? Não faz sentido. E a partir daí, então, esse ano, quem puxou a fila foi a Maratona de São Paulo, com mais de 15 mil atletas, seja nos 5, nos 21 ou nos 42. E agora a expectativa é de até pelo menos outubro, novembro, outras grandes provas que estão pendentes acontecerem. Como agora em seguida, vem aí ASICS Golden Run, São Paulo e Rio, e vem também uma das maiores e mais importantes do Brasil, que é a Maratona de Porto Alegre, né, que ela também não aconteceu em 2020, vem agarrada desde 2020, desde então, vai acontecer esse ano. São Paulo City também não aconteceu. Aí já vai a Maratona do Rio de novo acontecer esse ano, já no período normal dela, data normal, com algumas inscrições ainda pendentes desde 2020, porque a prova ela abriu essa opção da pessoa correr o ano passado, ou correr esse ano, ou correr o ano que vem, para poder adiar aí tem 3 anos de crédito para poder escolher. Muita gente vai correr esse ano, então acho que pouquíssimas pessoas vão ficar pendentes para o ano que vem. Que aí o grande problema as provas começam a encavalar a data. Né? Porto Alegre a gente já sabia que ela geralmente é muito próxima da Maratona do Rio, mas aí começam os calendários um por cima do outro, à medida que as provas vão sendo liberadas. Algumas já vêm nessas datas originais, como Maratona de São Paulo, originalmente ela é em abril, tem prova que nasceu agora, ou que ela iria acontecer pela primeira vez, aí vem logo em seguida encavalando, aí é paciência, né? Então a gente tem visto aí, prova com a Maratona de São Paulo, 15 mil pessoas. É gente pra caramba, né? Verdade. Por falar na Maratona do Rio, a gente tem algumas novidades, né, sobre a Isso. Maratona do Rio.
né? Então, como você pessoal, acompanhou lá de perto, não apavora não que a gente vai, o assunto vai, volta, fica tranquilo aí, porque é bom que é isso é dinâmico, uma né? roda de corrida. Isso é uma roda de corrida. É um Roda de bate-papo, a gente está corrida é batendo isso. papo com vocês aqui. Então, já aproveitando, falando sobre Maratona do Rio, que a gente já acaba com a Maratona do Rio logo, o assunto de maratona, que é muita coisa, Certo. né? Uma das grandes novidades da Maratona do Rio, que foi anunciada recentemente, é que a patrocinadora oficial esportiva houve mudança esse ano, que não é mais a Olímpicos, foi aí durante muitos anos, e passa a ser então a Adidas. Eles não disseram aí o prazo, eu sei, não posso falar, mas não é um contrato de pouco tempo, mas também não é um contrato de muito tempo. Mediano aí, tá na média, tá? Não é só esse ano, não é só esse ano e o ano que vem. Fiquem calmos. Então, participei inclusive do almoço que teve aqui no último sábado para os amigos da prova, assessorias aqui e patrocinadores da prova também locais. Mostraram os tênis da prova, serão 2 modelos da prova, assim como teve lá em Boston esse final de semana. Vai ter um Ultra Boost silcado atrás com a logo da maratona e vai ter um outro modelo também e todos os modelos da Adidas estarão disponíveis na venda na Expo e tudo mais. Vai ter Expo esse ano de novo. O ano passado teve só a loja da Olímpicos e a entrega do kit, e a loja da Maratona. Esse ano volta tudo normal. E também uma novidade, assim, para a galera dos 42 é uma diferença pouquíssima. Inclusive, eu já alterei no meu vídeo, o vídeo está batendo normal agora. O percurso continua plano, continua rápido, e a grande diferença esse ano é que não vai mais passar. Lembra que passamos ano passado no Distrito Naval? Não vai passar mais, vai passar do lado. Mas aí, no fim das contas, dá pouca diferença para o corredor, não vai nem perceber. Vai continuar passando lá no Museu da Manhã. Vai só contornar por fora, praticamente o mesmo percurso que a gente voltou do Museu da Manhã, vai fazer o mesmo percurso indo também, que é uma área militar, é uma área que pede aí uma série de restrições, e aí a organização preferiu evitar esse tipo de dor de cabeça, porque melhor não, né? Não tem necessidade. Se tem a possibilidade de você passar por fora, para que passar lá por dentro, ter que pedir um monte de autorização, para poder aferir o percurso, não é fácil. Eu estava acompanhando a aferição ano passado, só pôde passar a bicicleta, os carros estavam acompanhando, eu não pude passar na área militar naquele dia, só uma pessoa pôde passar, só o aferidor, e aí, assim, acaba atrapalhando um pouco o trabalho de muita gente. Sendo rua normal, tudo ok, segue o baile e vai que vai. Percurso dos 21 mantém normal, percurso dos 5 dos 10 também mantém normal, largada da maratona continua às 5 e pouca da manhã, o que é muito bom para junho. Junho no Rio de Janeiro, largar às 5 e pouca da manhã é um sonho, e a meia maratona passa a largar às 6 e meia da manhã, já com aquele sol lindo nos abrilhantando ali, já na Praia do Leblon, e aí é seguir para chegar tranquilo. Não tem, essas são as grandes e únicas mudanças da Maratona do Rio, então, passa a ser patrocinador esportivo a Adidas, e um pequeno ajuste de percurso dos 42, que ninguém vai nem perceber. A grande novidade é que já desde o ano passado não tem mais o túnel 450 anos, e eu acredito que, largando em junho, é uma grandíssima concorrente a Porto Alegre. Porto Alegre, coloque suas barbas de molho, porque o percurso atual da Maratona do Rio é um dos mais rápidos do Brasil. O ano passado, o Justino bateu 2 horas e 13 em novembro. Se estiver uma elite forte esse ano, como teve, por exemplo, em São Paulo, com vários africanos, olha que eu acho que baixa de 2 horas e 11 aí, hein? Por falar em Maratona de São Paulo novamente, eu queria fazer um relato aqui, cara. Só deu corre grafeno na Maratona de São Paulo. Né? Um tênis muito que show, bacana. Né? Que show, né? Foi, cara, foi muito bacana. A gente ficou muito feliz com isso. Né? Estávamos na Maratona de São Paulo, a Olímpicos nos levou para lá. Eu corri de corre grafeno na prova, Silvio correu com corre 2. Né? Não, corre grafeno também. A Elite... Eu corri de grafeno também. Grafeno também. Foi? Corri. Você perdeu a oportunidade? Acho que de todos os pódios, eu acho que 9 pódios foram de 9 de grafeno. 10. 9 de 10. 9 de 10. Então, assim, olha que coisa bacana,
né? Tivemos algumas estreias na maratona, de Andrezinho 1500, que foi super bem para a primeira maratona dele. Andrezinho voou, cara. Ele Sensacional. voou. Se eu não me engano, ele fez 2:26, eu não lembro agora, porque ele teve câimbra no 34, 36. Eu encontrei com ele no 40, ele tava puxando a perna, eu falei, vai Andrezinho, bora, só falta 2, bora chegar. E aí tava puxando a câimbra, e, nossa, tem até gravado isso no vídeo também. E aí depois eu falei com ele, cara, você é maratonista. Ele não tinha percebido isso ainda. É muito louco, né? Então, a primeira maratona ele já pegou casca grossíssima, né? Se eu não me engano, não lembro o tempo agora do primeiro colocado, mas eu acredito que tenha sido. Acho que foi 2 horas e 18. Por aí. Então, o Andrezinho chegou em sétimo, fazendo em torno de 2 horas e 26. Se eu tiver errado, pessoal, me corrijam, me perdoe aqui. Coloca nos comentários aí. Eu vou até abrir aqui Pra vocês terem ideia, o Andrezinho, ele tinha feito no máximo 30K. Foi. O Andrezinho, se você buscar no Instagram dele lá, é Andrezinho 1500. Não é porque é um número aleatório, não. Ele corre pista. Do nada, falou assim, não, cara, vou começar a arriscar nas provas de meio, fundo e fundo. E aí fez meia maratona, acho que foi a meia maratona, ele fez, a melhor meia dele é 1h06. E fez agora São Paulo recente. E a maratona... Foi a Run City que ele fez, não foi? Foi que ele, inclusive ele foi campeão também, eu acho que foi a meia de Santos, eu acho que teve uma prova antes que ele foi campeão, né? E ele fez 2:28, né, na sua primeira maratona, com câimbra. Lembrando que é São Paulo. Você contou quantos túneis você passou? Putz, eu perdi as contas. É só corrigindo a informação, foi a Seven Run que ele foi campeão, 1h06 prova minutos. Da Iguana. Da Iguana, exatamente. Prova da Iguana lá em São Paulo. A gente tem um grande talento aí, tem um futuro brilhante, né, Andrezinho? A gente vê o quanto ele se dedica e a gente espera que dê muito certo. E parabéns ao Olímpicos pelo produto, né? Que realmente bom mesmo, né? Muito bacana. Então a gente tem hoje no time Olímpicos Andrezinho 1500, Cipó, Daniel Chaves e Daniel Chaves, né? Daniel puxou bem também. Assim, eu não acompanhei a elite da maratona, mas eu estava correndo a meia e encontrei com o Ademir Paulino no carro madrinha. Eu estava nos 21, a elite passou por mim no KM 19 dos 21. E a cada grafeno que passava eu vibrava, porque eu falei assim, caramba, o grafeno está aqui. E aí depois vi o Giovanni dos Santos, que era o primeiro brasileiro, passando em quinto. Logo em seguida veio o Laurindo de fila, passando em sexto, e logo depois veio o Andrezinho em sétimo. E aí depois eu fiquei sabendo que a elite, os africanos, deixaram os brasileiros na frente, ficaram só ali de paredão, ó. Deixa os trouxas na frente, vão ficar aqui conservador, deixa eles. Deu o quilômetro 35, os caras atacaram. O Daniel puxou o ritmo até, acho que o KM 30 e poucos, foi bem, mas aí teve que abandonou. Ele não, assim, a gente conversou com ele um tempo atrás, ele não ia fazer os 42, ele ia fazer os 21, mas aí mudou de ideia, foi para os 42, até para testar também, né? Para se testar, ver como é que estava, acabou não completando. E a primeira prova do Andrezinho. No feminino também foi muito forte, muito forte. É uma prova extremamente técnica, duríssima, muitos túneis. Era isso que eu ia mesmo a gente largando às 6 da manhã em São Paulo, logo em seguida, assim, estava um dia fresco, logo em seguida abriu o sol, a temperatura não estava das melhores, estava passando dos 24, 25 graus, umidade altíssima, e a previsão era de chuva. Uma semana antes a gente estava em São Paulo de novo para o lançamento do Corre 2, e eu fiquei a semana em São Paulo. A variação climática em São Paulo a semana inteira foi muito grande. No sábado anterior a gente pegou garoa, pegou o dia fechado, no domingo pegou sol, na segunda-feira pegou garoa de novo. A gente torceu para chover ou dar uma garoa no domingo da prova, não aconteceu. Ô Silvio, só a questão da temperatura, a mínima foi de 24 graus e a máxima foi de 30 graus. Tá aqui no meu... Pensar numa maratona, pois é, nós largamos com isso aí, gente. Fora a umidade altíssima. Pô, umidade alta. Agora,
É 94% muito de pior. umidade. Aí, pois é muito pior a umidade do que a temperatura. Se tivesse 24 graus e a umidade tivesse aí 70%, era outra prova, totalmente diferente. Agora, assim, eu não tenho que reclamar, muito pelo contrário, né? Porque, assim, eu fiz 42 anos, no dia da maratona, fiz os 42 quilômetros, consegui bater meu RP, né? Eu baixei 11 minutos do meu tempo, então eu fechei a prova em 3 horas e 30, nem não imaginava, porque eu tinha pego uma virose antes, eu não consegui fazer os 2 maiores longos do ciclo, mas o apoio de todo mundo, a torcida foi tão bacana que corri solto, literalmente. Quando Foi foi que muito você gratificante. viu que uma largada de maratona teve parabéns? É. Na minha teve. Se Ó, contar, ninguém acredita, cara. A assiste gente o tava ali vídeo, cara. Foi. pré-largando, parabéns! Sei o quê. A galera olhava assim, ó. O que esses caras estão fazendo? Que é isso? Pré-largado Foi, de foi, maratona. foi muito bacana. E assim, uma coisa que eu queria agradecer, assim, foi o apoio de todo mundo, né? Todo mundo torcendo bastante e tal, assim, até porque eu estava bem preocupado com a prova, né? Porque eu não sabia se realmente eu ia fazer bem, mas deu tudo certo, né? Queria compartilhar aqui com você. Silvio falou em túnel, aí Porra, deixa eu botar uma um dos foto aqui, ó. 854 túneis da prova. O problema não era nem. O problema nem era só o túnel. Assim, esse túnel aí é um grande exemplo. Cara, os túneis faziam assim, ó, 1 quilômetro, descia, aí ficava úmido pra caramba, quente. Aí daí a pouco subia. Mas não subia, descia bem tranquilo, lá no fundo. Na hora de subir, fazia assim, ó. Ô Fazia Silvio, assim, ó. se a gente Ó, olhar lá atrás, tem um cara de regata, não sei se é verde a regata dele. Olha onde ele tá. E ainda atrás dele tá bem escuro. Não sei se você consegue visualizar. E vocês que estão ouvindo, obviamente não vão porque conseguir aí ver, né? faz isso, ó. Faz um calombo e fica plano. Cara, Cara, isso é bem tenso. Eu já tinha feito essa prova em 2019. Foi tão boa quanto, entre aspas, né? Em 2019 eu fiz 3,53. Meu RP era 3,41 e agora eu fiz 3,30. Foi sensacional. Agora vamos fazer o seguinte, vamos mas falar. ó, para quem corre na sal, filho, que sobe e desce, É, sobe e desce, sobe e desce, isso aí não é nada. não, assim, mas na verdade, aqui não tem tanto sobe e desce quanto teve em São Paulo, né? A gente pega o Forte das Cinco Pontas e pega a ponte do Rio Mar, né? E depois volta. E no final do retorno, quando a gente desce um viadutozinho, a gente sobe ele, ou seja, a gente pega 3 subidas. Lá em São Paulo, você fez o seu post, depois de 7.850 e poucos túneis, não sei o quê. É isso, né? Mas assim, eu acho que o grande fator aqui para a gente que é do Nordeste é treinar no sol. A gente treina com 33 graus, 34 É graus. muita diferença, é muita É diferença. muita diferença. Vocês estão no Nordeste, treinou no Nordeste, caiu aqui no Sudeste, filho. Pode ser o calor que for aqui, não é nada, não é nada. Eu já corri É, várias vezes em Recife, a gente sabe como é, não é fácil, não é nada fácil, mas quando chega em São Paulo, pode ser o calor que for, cara. Não é nada comparado a Recife. A gente corre em Recife, a largada é 4 horas da manhã na prova, deu 6 horas, tá um calor absurdo já. é verdade. Você falou da maratona de Porto Alegre, né? Então, assim, todo Quem mundo. sabe, né? Será que a gente vai lá? Será que a gente vai? Tá aí, uma E boa aí? prova para poder participar, hein? É uma prova muito importante, é uma prova que tem muitos atletas, já tem muita gente inscrita. Então, assim, a gente pergunta, acontece muito isso comigo, pelo fato de ter muita ligação com a Maratona do Rio, as pessoas virem conversar comigo e falam assim, você vai vir na Maratona do Rio esse ano? Ele, não, estou em Porto Alegre desde 2020. Então, assim, tem muita gente que já está inscrita desde 2020. Vai correr a prova, e Porto Alegre até então ela sempre foi tida como uma prova muito rápida e plana e fria. Já teve edição da Maratona de Porto Alegre que largou aí com 0 grau. Você imagina se largar com 0 grau, né? Não é fácil, a não ser que você está acostumado. Imagina
Imagina o Bruninho sair de Recife 30 e poucos graus para largar lá em Porto Alegre a 0, né? Não é fácil. Eu vou gripar quando descer do avião. É. Não, eu lembro uma vez aqui, a primeira vez que eu conheci a turma da Corja, eu conversando com o pessoal aqui, tava 26 graus no Rio. Os caras falaram assim, pô, vou gripar. Pô, tá de sacanagem, né? 26 graus vai gripar? Mas aí é uma outra prova. Muita gente, inclusive, vai a Porto Alegre em busca do seu índice para Boston ou para outras grandes provas, né? E aí tem essa expectativa muito grande, porque a prova não aconteceu em 2020, ela teve a sua edição virtual também, como as grandes provas aconteceram, para poder manter todo mundo motivado, mas esse ano ela vem com muita força, porque vai também, como a Maratona de São Paulo, ela vai agregar 2, 3 anos de inscrições. Continua com inscrição em aberto, quem quiser correr a prova ainda dá para poder se inscrever, para poder participar da prova, mas a grandíssima maioria das pessoas que vão correr a prova já estão inscritas desde 2020. E aí algumas vão ter que ajustar a sua distância, porque lá estava nos 42, teve Covid, não conseguiu treinar, está com medo de fazer a maratona agora, aí vai, muda para os 21, ou adia, ou alguma coisa nesse sentido, ou compra a inscrição para os 21, joga do 42 para o ano que vem, enfim. Mas é basicamente isso. E até então, 2020, o percurso da Maratona de Porto Alegre já sabia, né, notoriamente, que era um dos percursos mais rápidos. A Maratona do Rio, em 2020, ela, em 2019, na verdade, foi o primeiro ano que saiu o percurso lá do Recreio e passou a ser no centro. E nós passamos no temido túnel 450 anos, o que tornou a prova mais lenta. Então, nós vamos ter noção esse ano, realmente acontecendo a Maratona de Porto Alegre, e vamos ter condição de comparar agora os dois percursos para saber, de fato, qual é o percurso mais rápido do Brasil. Claro que, guardadas as devidas proporções, porque Porto Alegre, se fizer a temperatura mais ou menos igual a que fizer no Rio, aí vai ser perfeito para comparar. Agora, vai ter que ter uma elite forte nas duas provas, para a gente poder ver aí realmente os tempos baixarem. Se a gente for comparar, os últimos tempos de Porto Alegre são mais altos do que o último tempo feito aqui na Maratona do Rio. Por 2 minutos, o Justino não faria na Maratona do Rio aqui o tempo que, claro, que não dava mais para poder correr a Maratona Olímpica, ela já teria acontecido, mas, por exemplo, o índice para poder correr o Mundial, ele poderia ter pego correndo a Maratona do Rio, que é 2 horas 11 e 30, que é o mesmo índice para a Maratona Olímpica. Então, assim, por 2 minutos, se tivesse uma elite mais forte acompanhando ele, que ele praticamente correu sozinho, ele fez 2 horas e 13. Então, você imagina, 2 horas e 13, correndo com uma elite mais forte, como teve no Maratona de São Paulo, por exemplo, certamente bateria esse tempo. E também acredito que o tempo de Porto Alegre vai cair, porque tem muita gente com sangue nos olhos para poder correr lá, hein? E só lembrando, pessoal, em relação à Maratona de São Paulo, para a gente não comparar tempo, por quê? Porque não é uma maratona plana, tem muito túnel. Nada se compara à Maratona de São nada. Paulo. Nada. Nada. Exatamente. Então, esquece Maratona de São Paulo como parâmetro de tempo, tá? Só para vocês vai falar assim, pô, o cara é africano, fez 2 horas e 18. Filho, fez um temporal. Não fez um tempo, ele fez um temporal. Porque se a gente for comparar, a Maratona de São Paulo é igual a Maratona Trail. É um sobe e desce sem fim. Só para vocês terem ideia, o relógio marcou 800 metros subindo, aí. Quase 800 subindo e quase 700 descendo. É uphill isso aí? É Só para uphill isso aí? vocês terem ideia. Então, um exemplo, vamos supor que esses africanos tivessem o tempo assim, 2 horas e 9, 2 horas e 10, já fizeram quase 10 minutos a mais do que fariam. É muita diferença. Maratona é muita coisa. É muita diferença. Muita coisa. Né? E a quebradeira? E a quebradeira na prova? Muita gente quebrou. Nossa, meu Deus do céu. Quebrou. Muita, não foi pouco não. A galera dos 21 reclamou, imagina quem foi para os 42. É, porque a galera não tem muita experiência na prova, pega o túnel, solta o freio de mão, a hora que vai subir, pega o quadríceps ali, ó, e só. E a prova, os 21K da Maratona de São Paulo, não teve isotônico.
Primeira reclamação que eu fiz com a organização quando eu cheguei, eu falei, cara, um ponto de isotônico na prova resolveria aí 70% das quebras de corredores na prova. Nos 42K teve isotônico, que já fez também muita diferença, né? Então, assim, um ponto nos 21K, não precisava mais que isso. Um ponto ali, KM 12, 13, estourando pelo 14, metade, 60% das quebras não teriam acontecido. Porque ainda a umidade estava muito alta. Pessoal, se não carregasse o Gatorade dele, ou o que fosse, né, as coisas que fosse, cara, muita gente teve câimbra, muita gente puxando a perna, muita gente andando. Eu mesmo fui um que quebrei, falei, cara, não tem condição. É puxadíssimo. Graças a Deus eu não tive cãibra. Graças a Deus só tive a panturrilha, as 2 panturrilhas eu senti um pouco. Aí tive que tirar o pé, mas cãibra, graças a Deus eu não tive, velho. Graças a Deus. Eu tava E um até detalhe bem importante, né? A Maratona de São Paulo, como ela não aconteceu em 2020, ela seria o primeiro ano com a Olímpicos. Então, a Olímpicos, ela teria em 2020 as duas grandes, não as duas maiores, mas 2 grandes maratonas no Brasil com o seu patrocínio, né? Que é a Maratona de São Paulo e a Maratona do Rio. Como a Maratona de São Paulo não aconteceu em 2020, ela veio acontecer agora em 2022, a Olímpicos não renovou o contrato com a Maratona do Rio, então hoje a Olímpicos passa a ter apenas a Maratona de São Paulo como sua prova master, né, patrocínio esportivo, tanto que nós corremos todos praticamente de grafeno na prova, foi uma ação de marketing espetacular, todo mundo, eu vi vários grafeno, vários corredores, vários corre-vento na prova, todos nós corremos praticamente de grafeno, um ou outro correu de corre 2, ela fez a casa do corre em São Paulo, eu fiquei a semana inteira em São Paulo, nós fomos para o lançamento do corre 2, fomos para o lançamento do grafeno 15 dias antes, também em São Paulo. Por que em São Paulo? Porque a prova de São Paulo era a próxima prova dela, então é nada mais óbvio do que tudo acontecer ali, né? E rendeu muito bem, assim, né? Toda a estratégia que foi feita, todo o marketing foi feito em cima. Tanto que você vai procurar um monte de loja aí, você não acha para comprar. Não tem. Eu tenho cupom na Centauro, todo dia eu ouço, cara, cadê o Corre 2 para comprar? Pô, reclama com o Olímpicos, não reclama comigo. Pô, a gente sabe, a gente foi lá na fábrica, a gente viu que não fabrica tênis assim no salário de dedos, né? Então, assim, muita gente está procurando realmente que os tênis são bons, estão com preços muito bons e são produtos espetaculares. Então, assim, muita gente tem aquele ranço, aquela coisa da, porque é Olímpicos, a Olímpicos não presta. Esquece tudo que você ouviu falar de Olímpicos. Se você pegar um dos modelos na mão, calçar, vai falar assim, caramba, foi feito aqui, é tecnologia nacional, então realmente é outra coisa. Esquece. É outro modelo, outro tipo de coisa. Tanto no meu canal, quanto no canal de Silvio, tem vídeo de todos os lançamentos 2022 da Olímpicos. E isso que Silvio falou, coincidentemente, falamos nos vídeos. Tudo que você viu de Olímpicos, esquece até hoje. São outros tênis. Se você tirar a marca da Olímpicos e fizer um teste, você não vai dizer que é Olímpicos. Se fizer um teste cego, a pessoa não sabe. Não sabe. Por isso que a gente fala, esquece tudo que você viu de Olímpicos até hoje, porque virou a chave. E a gente fica muito feliz por ter participado de tudo isso, por ter ido na fábrica e tal. Foi muito bacana e a gente deseja vida longa, né, a Olímpicos e a todos esses produtos. Ela criou um grande problema para ela, que ela vai ter que fazer agora o Corre Grafeno 2, vai ter que fazer o Corre 3, tênis melhores ainda do que esses. Agora vão ter que suar para poder fazer, porque popularizou certamente o modelo com placa de propulsão, que é o grafeno, um material nacional. Então, assim, lá na Expo da Maratona de São Paulo, acabou no primeiro dia de Expo, né, o grafeno já tiveram que repor. Estava sendo vendido a 595 o grafeno. Cara, você vai comprar um tênis de rodagem, não é esse preço. Então, é absurdo, é absurdo. Agora a gente vai falar, Silvio, da volta do circuito ASICS Golden Run. São Paulo e Rio, inclusive esse final de semana próximo agora, vai ter em Buenos Aires. O circuito Golden Run, ele já aconteceu
em várias cidades do Brasil, já aconteceu no Sul, já aconteceu em Brasília, já aconteceu em BH, já aconteceu em várias cidades da América Latina também. E agora, esse ano, ele volta, né, com a prova de Buenos Aires e também São Paulo e Rio. São Paulo ainda não soltou o percurso. Rio, praticamente o mesmo percurso de 2019, que também é praticamente o mesmo percurso da meia maratona da Maratona do Rio e também da meia maratona internacional do Rio. Porque desde a queda da Avenida Niemeyer, as provas não estão mais passando pela Avenida Niemeyer, estão largando todas ou são lá na Zona Oeste, como é a Rio City Half Marathon, que larga do Recreio, onde largava a Maratona do Rio antigamente, e chega em São Conrado, ou fica por lá pela Zona Oeste toda, na Barra, e Barra, Recreio e Reserva, ou vem para o centro. Veio para o centro, larga na Zona Sul, praticamente todas largam no posto 12 do Leblon e chegam no aterro. Aí depende muito. Se a prova for até o Leme, ela vai andar um pouco menos. Se ela não for até o Leme, ela anda um pouco mais. E aí é detalhe de onde vai chegar uma ou outra, coisa aí de 1 quilômetro ou 2 a mais ou a menos. Mas no geral é a mesma coisa. E aí, assim, provas que tendem a ter 5, 6, 7 mil inscritos, provas extremamente rápidas, os percursos da Golden Run, o DNA da prova são de provas rápidas, para você poder bater o seu RP de 21K. Esse ano vai ter também 10K na prova, então assim, largada em onda. Poucas são as meias maratonas que a gente conhece pelo Brasil hoje, que realmente você larga em onda. Quando você vai fazer a sua inscrição, eu fiz a minha inscrição de São Paulo essa semana, inclusive, tá lá. Se você quer largar na Elite, comprova tempo. Se você quer largar na Elite B, comprova tempo também. Então, assim, um corredor normal, eu faço aí meia maratona para 1h30. Tem que comprovar tempo, senão você não vai largar nessa. Você vai largar de 1h31 para trás. Aí você tem que escolher ali a sua baia de largada. E detalhe, quando você, corredor, você, corredora, que estiver se deparando com uma situação dessa, que for se inscrever em uma prova, seja honesto, seja honesta. Faça o que você está acostumado a fazer. Não adianta você, vou botar para largar lá na frente, porque eu quero largar cedo. Você vai ser atropelado. Você vai ter uma péssima experiência na prova. Larga de acordo com o que você está treinando, para você não ter uma experiência ruim. Assim você vai largar com a gente do seu ritmo e vai fazer uma boa prova. Se você largar na baia que você não tem ninguém que roda o mesmo ritmo que você vai ser atropelado ou você vai se sentir super mal, porque todo mundo vai te passar. E aí você vai ficar assim, ó. Então, são provas que você tem que se inscrever. Né? Vai quebrar. Todo mundo tá passando. Você vai assim, caramba, o que tá acontecendo? Eu tô muito lento. Não. As pessoas estão no ritmo delas e você tá no lugar errado. E, inclusive, atrapalha. Nós temos que criar essa cultura. Poucas provas hoje no Brasil, a gente brigou tanto por isso. A pandemia talvez seja um legado da pandemia, algo. Se a gente pode pensar em coisas positivas, né, que a pandemia trouxe, uma delas é a largada em onda. Provas que fizeram a largada em onda para poder ter distanciamento social e com isso a gente conseguir fluidez na prova, duvido o organizador conseguir. Eu duvido, porque a gente gosta de coisa boa. Acostumar com coisa boa é fácil. Verdade. Cara, a gente vai ter aqui Maratona das Praias. O retorno da Maratona das Praias, a primeira prova cancelada da pandemia. Meu Deus, um abraço pro Lula, um abraço pro Russinho, toda a turma da Corja. Eu tava aí, infelizmente eu vi isso de perto. A gente vai ter também os 100 quilômetros do Frio, né, que também é da Corja. Vamos ter Maratona Internacional de João Pessoa, né, que teve ano passado. Já teve ano passado. Já teve ano passado, uma prova casca grossíssima. O Duro, meu relógio marcou 38 graus. O meu relógio marcou. Pelo amor de Deus. Mas também uma maratona em novembro, você quer o quê? No Nordeste? Cara, porque assim, em João Pessoa, o sol nasce primeiro, né? Porque é o ponto mais oriental das Américas, né? Então, em João Pessoa, a prova que não começar às 4h30 da manhã, estamos ferrados. Então, Já assim, era. eu acho que começou 5h30,
acho que foi 5h30 ou 5, eu não lembro agora. A prova começa no centro de convenções, ela pega como se fosse um pedaço de BR, um sobe e desce e tal, vai para a orla, volta, a volta é toda contra o vento. É isso que eu ia falar agora. Vento contra na cara o tempo todo. Na cara. Aí você já pega o vento contra com sol. E o final da prova, no 34, você sobe a Ponta do Seixas, que é aquela ladeira que tem no final do Cabo Branco, para voltar para essa BR, entre aspas. Para você voltar para o centro de convenções. Meu amigo, a prova começa no 34, literalmente. Assim, prova duríssima. Eu fiz essa prova no passado, eu fiz bem, graças a Deus, mas o que eu fiquei mais feliz nessa prova não foi o meu tempo, foi ver as pessoas de volta, né, numa prova boa, organizada, sabe? E eu queria mandar um abraço aqui a todos que fazem tanto a Maratona de João Pessoa, como a Maratona das Praias, como o Sendo Frio. A Maratona das Praias, o pessoal até me perguntou, me dá uma dica sobre a Maratona das Praias? Curta o percurso, cara. O percurso é lindo, velho. É lindo demais. Lindo demais. A gente pega, se eu não me engano, eu vou chutar aqui, de 7 a 9 praias que a gente passa. Né? Detalhe, é contra o vento a ida. Então, quando chegar na orla, se controla um pouquinho, tá certo? Não vai querer dar tudo de si, porque tá na orla, tá empolgado. Segura, porque a prova começa quando sai do Paiva. Aí, quando sai do Paiva, meu amigo, é sobe e desce, é o Mirante de Itapuama, é uma subida sem fim. Então, é BR, né? É como se fosse uma BR, né? Não é uma BR de fato, é uma estrada que fica dentro da cidade, da cidade de Itapuama, do município de Itapuama, mas que é como se fosse uma BR, porque tipo, é uma estrada longa, tem sobe e desce, enfim. É uma prova casca grossíssima também, porém, tem uma coisa que em nenhuma prova que eu já fiz, olha que eu tenho 17 maratonas e ultras até o momento, e eu já fiz, eu acho que quase 300 provas ou mais. O Silvio já deve ter feito muito mais prova que eu. Mas nunca eu vi nenhum apoio igual à Maratona das Praias. Por que eu falei isso. Eu falei isso. A primeira coisa que eu vi, eu falei isso aí. Falei, cara, isso não existe no Brasil, isso não existe no mundo. A gente chama de apoio de luxo. Por que apoio de luxo? O pessoal que está fazendo staff para você, corredor, são ultramaratonistas, são maratonistas, são atletas que têm mais de 100 maratonas no currículo, são atletas que têm não sei quantas ultras, são ultras de 3 dígitos. Então, valorize isso, porque você não vai ter isso em canto nenhum. Eu vi no ano que eu fiz a Maratona das Praias, as pessoas saírem do apoio, correndo para buscar corredor que estava passando mal, para ajudar. Então, assim, você não vai ver isso com tanta espontaneidade e do coração em outra prova. Então, curta a prova, curta o percurso, porque é muito bonito, porém, dê uma segurada, principalmente no começo. Tá? Eu não sei, eu acredito que não vá mais passar na parte da areia fofa. Não vai passar. Tirou a areia. Daria 2,2 km, eu acho. Já ameniza, né? Já ameniza. Por quê? Vou só dar um exemplo. Você vem no pace de 5. Na areia fofa, você não vai segurar os 5, velho. Você vai para 6, 6 e pouco. Então, aquela empolgação da galera chegava, saía da pista e ia para a areia fofa. Quando saía da areia fofa, quebrava. Então, com 24 quilômetros, o atleta já tinha quebrado. Né? Então, tirou essa parte da areia fofa. Vai tornar a prova mais rápida, obviamente, porém não deixa de ser dura. O ponto positivo, mais um, também é porque a prova larga às 4 da manhã, tá? E outra dificuldade para largar às 4 da manhã é conseguir dormir, né? Exatamente. A outra novidade antigamente era só solo. Agora você pode fazer quarteto e dupla também. Dupla. Então, tem essa opção, tá? Junta dá para todo mundo correr. Tem inscrição em aberto. Acessa lá o site da Maratona das Praias, tem Instagram. Um abraço de novo pro Lula. Lulinha, te amo, cara. Mandar um abraço para Lula, para Rocinho, para Estênio, para Paulo, né, da Rai Sports, que estão fazendo a parte desse ano. Como a maratona não aconteceu, a Rai Sports se juntou à Corja, e aí, pessoal, se você correu os 21K de pipa, você já sabe do que a gente está falando. Né? Grandes provas no Nordeste são feitas por eles. Inclusive o Desafio das Serras, né, que é desafio off-road, também é feito pela Rai Sports.
né? E o sendo frio, você vai poder fazer solo, dupla e quarteto, tá? Volta às Então, suas raízes, né, o 100 km do frio. isso, a gente só pede muita compreensão a galera que vai fazer o quarteto para não ficar aglomerando na BR, né? Porque antes tinha esse problema de aglomerar e a Polícia Rodoviária Federal batia muito em cima de Lula em relação a isso. Então, por isso que no outro ano tirou, porque ficava muita gente na BR. Então, você que Sem vai contar que a polícia fica ali na BR e ela multa. Ela multa. exatamente. Então, assim, não vai dar esse mole também de atrapalhar a prova e ser multado, né? E ela acompanha a prova. Vale ressaltar, a prova tem o apoio da PRF, tá? Então, fica ligado, E, não atrapalha. aliás, é um trabalho espetacular da PRF, que o tempo todo os caras estão batendo, indo, voltando, estão de moto, estão de viatura, vai a viatura, volta a viatura, fica controlando o trânsito em algum momento importante da prova, e fecha e abre, e pede para reduzir. É realmente um trabalho espetacular o que eles fazem. No ano que eu acompanhei a prova, inclusive tinha um corredor da PRF, e pasmem, você imagina uma moto aí de mais de 1.000 cilindradas, acompanhou o atleta em 100 quilômetros andando ali ó, a 10 por hora. Foi lindo de ver, foi lindo de ver. Eu falei da High Sports, né? Falei do Desafio das Serras, só queria deixar claro, só queria registrar, na verdade, que a etapa de Noronha está aberta, a etapa de Bananeiras está aberta, e ainda tem esse ano Pacoti e Bonito, ou seja, a primeira já rolou em Serra de São Bento e tem mais 4 etapas, tá? Esse ano são 5 etapas do Desafio Off-Road ao invés de ser 4. Então, você que não conhece ainda, é um dos maiores circuitos de trilha do Brasil, prova muito organizada, muito bem estruturada, tem 5, 10, 21 e ultramaratona, né? Não tem maratona, tem ultramaratona. Então, para você que quer conhecer um pouco mais, vai lá no meu canal e dá uma olhada nessas provas que estão todas aqui também. E Agora, também tem os 21K de Pipa, que abriu recentemente deles isso, também. Eu tive exatamente. em Pipa A ano medalha tá passado. linda. Eu vi. Cadê a minha de Pipa? Tá aqui, ó. Eu corri o ano passado, estava de férias, fui passear em Recife, já conheço pouco Recife, fui passear de novo de férias aonde? Recife. E aí fomos para Pipa correr a prova. Eu já conhecia a Pipa e foi linda a prova, foi linda. Também uma das grandes provas, naquela ocasião, uma das maiores provas da região. O prefeito conversou com a gente, todo mundo muito feliz. Realmente as Mas a coisas gente foram voltando. tem uma particularidade, Silvio, que é os 21 do K de Pipa, ano passado não, ano retrasado, foi a maior prova durante a pandemia naquela época, a prova com Pois 800 é. atletas, né, e seguindo protocolos e tal, e foi um sucesso gigantesco, tanto que ano passado, você esteve aqui, você viu a quantidade de gente que tinha correndo a prova, né, Gerou então... até um problema, né? Gerou até um problema. Porque é uma prova que a gente já falou até com o Stênio, com o pessoal, fala, gente, vamos fazer largada em onda aí, porque quando chega lá na reserva, entope tudo. Então, de repente, é uma solução para a prova continuar sendo fluida, largar em onda os 21K, porque é muita gente. Mais de 3.000 pessoas na prova. E queria mandar um abraço também ao pessoal da Superação Event, né, que é de Caicó e de Marina. Beijo para vocês. Tivemos ontem, estamos gravando, na verdade, este episódio, de dia 19 de abril e exatamente agora 22 horas e 7 minutos. Então, ontem teve Boston com 30 mil atletas. 30 mil pessoas conseguiram o índice para correr uma das provas mais importantes e desejadas do mundo. Né? Vários amigos estiveram correndo a prova, Gustavo Maia é um deles, que conseguiu aí suas Six Majors, finalmente, né? Buscou essa medalha durante mais de 10 anos, conseguiu o índice várias vezes e alguma coisa acontecia, depois perdia o índice. Então, assim, muita gente foi correr a prova, não é fácil, é uma prova dificílima você conseguir correr um índice para poder participar dessa prova, não é fácil. E muitos Silvio, brasileiros em outras... só para o pessoal ter ideia, desculpa te interromper. Não? A minha faixa etária, que é de 40 a 44, eu tenho 42 anos. Eu teria que Você vai fazer. falar isso mesmo? Você vai falar isso mesmo? Vou, só para o pessoal ter noção do Eu índice, não vou cara. nem falar.
eu teria que fazer sub 3 horas e 10. Não é Para conseguir apenas o tipo, índice. calma, mas não é apenas tipo 3 horas, 9 e 40 e pouco. Não, porque ainda tem o corte. Tem o Então, corte. para eu ficar tranquilo, bota aí 3 horas e 5. Você tem Bota noção uns do que 5 minutos é de 3 horas? gordura aí. Não é fácil, não. Tá louco, Homens e cara. mulheres. Quem sabe eu conseguiria correr no meu índice atual, eu teria que estar correndo aí. Quem sabe com 60 anos eu conseguiria, né? Um índice de 60 Ou anos seja, correndo hoje. Porque o meu índice atual, cara, é muito ruim. Não dá, não. Não dá. Nem então, de tipo, moto. para eu entrar com o meu melhor tempo, eu teria que estar na faixa etária de 50 a 54 anos. É por Então, aí. eu vou esperar até lá para ver. Eu vou ter que me inspirar muito em Nilson Lima, porque toda maratona que Nilson faz, ele consegue Rapaz, um índice. Nilson Lima, pelo amor de Deus, cara, é um mito. É um mito, um monstro. O cara correu ano passado 10 maratonas nos Estados Unidos, pegou o índice para Boston em 9, inclusive correndo Boston. Somente. Ele pegou em Boston correndo o índice para correr a Boston de novo. E só não correu esse ano, porque infelizmente sofreu um acidente Foi. bizarro doméstico, torceu o tornozelo andando assim em casa. Acho que estava lá nos Estados Unidos correndo algumas provas que, para quem ainda não conhece, o senhor Nilson Lima é já um senhor, vamos botar um senhor, mas não é um senhor, tá? Tem mais de 60 já e está buscando as 300 maratonas pelo mundo. Então ele vai, por exemplo, para os Estados Unidos, fica uma temporada lá de 15, 20 dias e corre tudo quanto é maratona que pintar. Maratona, uma cidadezinha pequenininha, grande, média, porque não é igual aqui no Brasil, que a gente tem uma maratona aqui, daí um mês uma maratona ali, lá não, lá tem um monte de maratona, uma do lado da outra, então ele vai e viaja mesmo. Então ele fez isso ano passado e veio a Maratona do Rio, fez o desafio aqui, conseguiu o índice para Boston de novo, correndo a Maratona do Rio. Pra vocês terem ideia, o percurso aqui é rápido, ó, pra você ver. Então, assim, ele não correu esse ano porque teve esse acidente doméstico. Inclusive, o seu Nilson Lima tem uma maratona Maratona. em seu nome. Vocês conhecem alguém que tem uma homenagem em vida de alguma coisa? Pois é, Maratona Nilson Lima. Dá um Google aí. Uma maratona parecido com o sobe e desce da Maratona de São Paulo, que me contaram aí que não é fácil a Maratona Nilson Lima, não. Não é fácil. E aí Boston, né, é o unicórnio, muita gente corre atrás desse sonho. Eu nem penso nesse sonho, porque para mim é muito difícil conseguir esse índice esse ano. Esse ano não, nos próximos anos nem passa pela minha cabeça, mas muita gente corre atrás. E aí é o que a gente estava falando antes de Porto Alegre, da Maratona do Rio, que muita gente corre em busca do índice, de fazer o seu tempo em uma prova homologada. Essas provas são homologadas, tem percurso aferido, tem selo internacional, e aí ele consegue apresentar o tempo da Maratona do Rio, da Maratona de Porto Alegre, Maratona de Floripa, são todas provas homologadas, ele apresenta na hora de fazer a sua inscrição, e aí é aprovado ou não para poder correr a Maratona de Boston. E a Maratona de Boston ela tem uma janela de tempo. Então vamos supor, a janela, geralmente ela abre ali em setembro, e ela vai até agosto do outro ano. Então, tudo que você fizer de tempo nesse período vale. Então, se você fizer o índice, por exemplo, em setembro, ele só vai valer para a maratona do ano que vem, para o ano seguinte, não a próxima prova, por exemplo. Então, isso aconteceu com muita gente. Então, muita gente vai, corre, logo na primeira parte da janela, aí beleza, quanto vai ser o corte esse ano? Porque essa coisa que a gente está falando do corte aí, ah, não, tá muito perto do corte. Vai, treina, corre de novo para dentro da janela, de repente melhorar o seu tempo. Porque o Gustavo é um exemplo. A gente está falando do Gustavo aqui. O Gustavo é um que ele conseguiu um índice há 10 anos atrás. Na hora de fazer o corte, ele ficou fora. Então, não pode ser na risca, não. É igual prova do colégio. Você não pode tirar ali 71, aí o cara vai lá, faz a correção da prova, deu 69, tá fora. É isso Até aí. recentemente, né, um índice que Gustavo tinha conseguido, aí terminou que rolou um dos maiores cortes da história, O da cortaram bomba. quase 5 mil, foi. Foi o da E, bomba. não, acho que foi mais recente, e Gustavo não conseguiu ir, cara. Não Então, conseguiu só ir. para vocês terem ideia do quanto é difícil. Detalhe, não é só difícil conquistar o índice, é difícil também ter a grana para ir, né? Porque, Que é ó, só dólar, para né?
é numa segunda, E não é feriado, não é feriado, é não é segunda-feira. feriado, É tem tudo segunda-feira. isso, né? E assim, agora que as coisas estão bem mais fáceis para nós. Mas se a gente for pensar até outro dia atrás, os brasileiros não estavam podendo entrar nos Estados Unidos. Questão de vacinação e tudo mais. Muita gente ficou de fora de Nova York por causa disso também. Além do dólar estar quase R$ 7, né? Então, o pessoal até achou um pouco bom não ter conseguido ir. Agora, a gente tá chegando ao final da nosso papo aqui, a gente não pode esquecer da cereja do bolo. A cereja do bolo. O homem que escreveu o seu nome na história. É, verdade. Nós Recentemente teve. conhecemos a lenda viva Ronaldo da Costa, que Sim, o seu recorde permaneceu aí por mais de 20 anos, né? Para quem não conhece, dá um Google aí, Ronaldo da Costa, né? Bateu faria o recorde 20, mundial em se eu não me engano, 98. se eu não me engano, dia 14 ou é dia 18, É outubro, é faria outubro. 20, acho que era abril, achava que era agora. É Não, é porque 22 anos esse ano, né? não, é outubro. É a maratona de Berlim, é outubro. Então, assim, faria 24 anos esse ano do seu 24 anos, recorde. Fez 2:06:07. É um do. 05. Ele, 05. Bateu o recorde mundial de maratona. A gente pensa hoje em Eliud Kipchoge. Antes de Kipchoge, bem antes, Kipchoge estava lá na barriga da mãe dele ainda. O Ronaldo da Costa já estava batendo o seu recorde mundial em maratonas, brasileiro, né? E tinha até então o recorde até o último sábado à noite, Brasil, domingo de manhã, Coreia, o recorde sul-americano e brasileiro de maratonas. E um dos poucos brasileiros e até sul-americanos a terem corrido ali próximo à faixa de 2 horas e 6. Né? Danielzinho foi lá, e comendo pelas beiradas, começou a correr maratona. A gente já viu aquela cena épica dele com o Kipchoge na maratona olímpica. Correu uma maratona recentemente, fez aí 2 horas e 6, quase bateu o tempo do Ronaldinho. E agora correu na maratona de Seul. Todo mundo assistindo, todo mundo ficou ali vidrado esperando, porque o seu treinador e ele vinham com essa missão de bater o tempo do Ronaldo, mas não era para bater tanto. Ele não bateu, ele destruiu o tempo. Hoje, Danielzinho, além de ser recordista brasileiro, sul-americano, é americano. Não tem ninguém nas Américas com um tempo melhor do que o dele, e um dos poucos homens no mundo Era isso que a eu ia falar terem agora. feito o tempo que ele fez, na faixa que ele fez. É a melhor marca do mundo de um atleta não nascido na África. Tem noção do que é isso, do continente africano? Só para vocês terem ideia, 2 horas, 4 minutos e 50 segundos. Né? Então, assim, um menino muito novo, 23 anos, 24, acredito, 24. 24 anos, né? Cara, é Que muito fácil. Joga no Strava. Joga no Strava. O Strava dele é aberto. Abre lá e você vai ver os paces dele. É absurdo. É absurdo. E o percurso não é dos melhores, não, hein? Se ele tivesse corrido em Berlim, talvez tivesse batido 2 horas e 3. Ah, cara, mas aí é muito difícil, velho, falar assim. Não, não é difícil, Eu não. acho. Eu acho até Não é porque difícil. baixar, Ele tá baixar uma. voando. Tá Não, voando. eu não tô questionando isso, mas tipo, baixar 1 minuto e 50 para essa galera da elite é muito difícil. Não, Uma mas coisa é uma. ele baixou, ué. Tô falando Não, assim, se sei. ao invés de correr a prova de Seul, se fosse, por exemplo, em Berlim, ele Não, conseguiria ir. entendi. Assim, eu não E a sei se. elite seria bem mais forte também, porque a elite que correu com ele ficou praticamente ele mais dois. Então, E assim, o que cara, eu achei mais bacana, além de tudo isso, obviamente, dele ter conseguido todo esse feito, foi a chegada dele. Ele vibrou mais do que o primeiro e o segundo colocado. Ele como todo terceiro. mundo falou isso. Todo mundo falou isso. Foi O muito primeiro e o bonito. segundo ficaram putos porque ganharam, de repente fizeram aquele tempo. E ele não, cara. Ele ficou. Talvez seja um dos maiores vencedores de terceiro lugar de todos os tempos.
né? Só não é maior vencedor do que o nosso maior vencedor de terceiro lugar de todos os tempos de maratona olímpica, né? Porque, pô, o cara, ele ficou em terceiro, mas ele bateu todos os recordes possíveis. Ele só não bateu o recorde mundial porque tem um tal de Kipchoge. Só por Somente. isso. Só por isso. Mas ele hoje é o homem mais rápido das Américas. Pensa. O E eu já homem mais perguntei. rápido não nascido no continente africano. É isso aí. E assim, se a gente for pensar, eu conversei com o Ronaldo da Costa várias vezes, várias vezes. Falei, Ronaldo, como é que pode, Ronaldo? Seu recorde, não estou te desmerecendo, não, mas são 24 anos, Ronaldo. Seu recorde está aí até hoje. Várias gerações surgiram, a fisiologia mudou, nós temos várias tecnologias, tênis com placa. Como que você me explica que nenhum brasileiro conseguiu chegar nem perto do seu tempo? Né? Até então, um dos tempos mais baixos que tinha sido alcançado era do Daniel Chaves, 2 horas e 8, 2 horas e 9, não sei. Que é muito longe. Você tirar 3 minutos é coisa pra caramba. E aí ele me disse uma coisa, ele falou assim, eu corria com os melhores. Sempre estava correndo com os melhores. Então, assim, ele ia para os Estados Unidos, ele ia para a Europa e estava sempre ali com os mesmos caras. Tanto E que é ele isso que está conta acontecendo com o Danielzinho, que ele está treinando lá. exatamente. Ele está indo para o Quênia, faz camp no Quênia. Então, ele, por exemplo, ele correu 2 provas lá fora já, então já conhece as pessoas. Essa elite que estava com ele lá, de repente, os caras treinaram com ele lá. Pô, que Kipchoge encontrou com ele na Maratona Olímpica? Vocês acham porque ele olhou pelos lindos olhos dele e falou assim, nossa, que homem lindo? Não, porque ele reconheceu ele. Falou assim, cara, você é o brasileiro que estava lá. É por isso. Então, assim, isso faz toda a diferença. Né? Claro que, assim, treinamento duro, muita força de vontade, tá tendo apoio, tudo isso conta. Mas estar sempre com os melhores é outra parada. Por exemplo, se ele tivesse corrido a maratona de São Paulo, ele não faria esse tempo nunca. Nunca. Porque a elite que estaria aqui não seria tão forte quanto a elite que correu com ele em Seul. Né? Por isso que eu estou falando. Se ele corresse em Berlim, por exemplo, talvez seria uma elite ainda mais forte, talvez puxasse ainda mais o ritmo e talvez baixasse mais o tempo. A elite que vai contigo, o coelho que vai contigo ali, faz toda a diferença. E ele foi inteligente de acompanhar o pessoal, não avançar para não quebrar, como aconteceu com ele na Maratona Olímpica, que ele afobou e quebrou, mas também era a segunda maratona dele na vida, pelo amor de Deus. Então ele fez uma maratona conservadora, aprendeu, tá aí o resultado. E nós temos toda a certeza de que ele não vai parar por aí. Então, é o nosso maior nome na modalidade atualmente. Tem muita lenha para queimar, tem 24 anos de idade somente. E atrás dele vai puxar a fila. Olha o Andrezinho aí, ó, primeira maratona, já fez um excelente tempo na Maratona de São Paulo. Então, também é novo. Então, essa nova geração que vem aí, acho que vai render muitos frutos para nós, graças a Deus, porque nós ficamos esperando esse tempo todo. E aí, só poder fechar o assunto do Ronaldo, ele falou muito foi isso. Pô, cara, eu estava sempre lá com os caras. Tanto que ele falou que quando ele bateu o recorde mundial, ele não foi para ganhar a prova. Ele foi para ficar em terceiro. Ele falou, cara, o meu tempo que eu tenho aqui, eu vou chegar em terceiro e olha lá. Passou na faixa dos 30, o treinador dele encontrou com ele e falou, ó, dá para ir. Aí ele foi e ganhou a prova. Mas aí já sabia que a elite que estava com ele, ele falou assim, cara, meu recorde vai durar só esse ano. Porque os caras que estão correndo comigo e ficarem em segundo e terceiro, ano que vem eles vão bater esse tempo. Dito e feito. Você vê ao nível que o atleta conhece os seus adversários. É igual você pegasse, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, que jogaram 854 vezes no ano passado, os caras já se conheciam também no futebol, a gente falando a grosso modo, né? Claro que tem toda a diferença. Então, a grande diferença nesse caso aí do Danielzinho é estar correndo sempre com os melhores, nas melhores condições. E, infelizmente, isso não vai acontecer aqui no Brasil. Tem que ser lá fora. É aquele velho ditado, né? Quer ser bom, treine com os melhores. Com os melhores, sempre, assim. sempre. Sempre vai nós vamos ter a grande prova de fogo dele, vai ser no Mundial, lá no Oregon. No Mundial. Que só vai ter cachorro grande. Só vai ter cachorro grande. Porque são 2 competições que acontecem aí em tempos em tempos. Um é as Olimpíadas e o outro é o Mundial de Atletismo, que no caso vai ser em Oregon. Então, aguardem,
vai torcer por ele, né? O índice, inclusive, para poder correr o Mundial é o mesmo índice da Maratona Olímpica, 2 horas 11h30, ele já bateu isso aí com folga, ele já conseguiu esse índice aí mais umas 3 vezes, né? Inclusive, o pessoal tava brincando, aí conseguiu um índice para Boston. Então, vamos esperar aí em breve o Mundial, e não só ele, né? Tem vários brasileiros que estão correndo atrás, inclusive vários brasileiros estão correndo provas internacionais para tentarem o índice para também participarem do Mundial. Só vale lembrar que eu queria muito que esse ano, né, que ele ganhasse São Silvestre, cara. A gente viu que bateu na trave, no Mas eu acho que finalzinho, na subida, ele ficou ali, mas eu acho que ele, deixou o infelizmente, gostinho ele mais. não corre mais no Brasil esse ano. Uma Conversando com o pena. treinador dele, cara, é outro foco nesse É outro momento. foco. Não Queria, adianta, ele vai correr aqui, beleza, vai participar da prova, aí se ele não ganhar, olha como é que fica a situação dele. Né? E é um final de ano, é um final de ciclo, tem que ver qual a prova que ele vai estar correndo, um período de ciclo de prova. É uma prova totalmente diferente. Hoje ele é um maratonista, e São Silvestre, apesar de ser a maratona de São Silvestre, são 15 quilômetros. Tem nada a ver, tem nada a ver. eu acho que, não, eu falei no sentido de a gente ficou com muito orgulho e no final Sim. ficou aquele gostinho amargo na boca, sabe? Eu Não, falei se mais a gente nesse for sentido. se a gente for pensar, ele é a nossa maior esperança hoje. Se a gente fosse botar alguém, falar assim, não, vamos botar alguém para disputar de igual para ganhar São Silvestre, seria ele, com toda certeza. Mas aí tem que Ou seja, ver questão de calendário. só passou batido uma coisa, que quando a gente falou da Maratona de São Paulo, faltou a gente dar os parabéns a Giovano dos Santos, cara. A gente Eu tá falei do aí, Giovani, foi o primeiro brasileiro, foi o primeiro brasileiro, né? o único Foi o único brasileiro no que pódio. ficou no pódio, No né? pódio, ele ficou em Um quinto. abraço, Giovano, Cara, parabéns. Giovani, É que é uma aí lenda. uma lenda, né? Ele não corre só maratona. Cara, atualmente, você abre o Instagram do Giovani, cada final de semana ele tá num lugar correndo uma prova, cara. E competindo e tentando chegar ali entre os melhores. Algumas ele consegue chegar, algumas não. Também correu de grafeno e foi o primeiro melhor brasileiro de grafeno, inclusive, né? Foi o quinto melhor brasileiro, foi o quinto atleta do pódio, Colocado. primeiro brasileiro na Maratona de São Paulo, que não foi fácil. Chegou bem, né? Pra vocês terem ideia, o tempo dele não foi nada ruim, se for pensar em São Paulo, e para a idade que ele tá, né? Além, mais velho que ele, só o Paulo Paula, que é a outra sumidade também, foi correr uma maratona agora, acho que foi em Floripa, e deu uma surra na galera lá, mesmo com mais de 40, mas aí é outra fisiologia, é outro tudo, né? Não, acho que essa de Floripa que tu tá falando foi a meia, né? Que ele criou o Foi duelo. meia, era um Foi. duelo. Ele Ele tinha deu um feito pau outra na maratona galera. fora. Ele fez uma maratona em Portugal, né? Que ele não mora Ele lá. mora em Portugal, ele mora em Portugal. Foi um tempo bem, bem absurdo, assim. Galera, estamos chegando ao fim, né? Passou a hora rapidão Se aqui, mas eu deixar, a tava gente olhando o fala. tempo. A gente É fala porque até amanhã de manhã. é muita prova, gente. Nós estamos falando desde outubro do ano passado, novembro até agora. É muito assunto. Ainda tem assunto para falar muita coisa ainda. Queria agradecer a Silvio mais uma vez aqui no Roda de Corrida, né? Então, caso você não esteja seguindo o Silvio, não esteja inscrito no canal, tá aí, ó, @programa quilometragem, tá? O nosso Instagram, o Bora Correr Galera. E, por favor, nos ajudem a bater essas 4.000 horas. Eu tô batendo na trave. Então, Aí, me ó. ajuda aí. É um vídeo de 1 hora. Assiste aí, ouça esse podcast, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos do WhatsApp. Os inimigos também, compartilha para todo mundo aí. É isso, meu povo. Então, Silvio, valeu. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Se cuidem, tá? Espalhe esse episódio para os amigos. Beleza? Valeu, pessoal. Até a Valeu. próxima. Bora correr, galera.